Meus amigos, vocês sabiam que existem 5 cenas que foram deletadas da parte 3 da sexta temporada de Cobra Kai? Pois, como sabemos, é extremamente comum nas temporadas de Cobra Kai eles filmarem demais e algumas cenas terem que ser cortadas. Como, por exemplo, essa cena aí da Sensei Kim da parte 3, onde ela caminha até as cinzas do Kon pra se despedir do garoto. E, sinceramente, cara, essa cena não deveria ter sido cortada. Ela deveria estar no corte final da parte 3 da sexta temporada, porque ela seria extremamente importante. Isso mostraria que a Sensei Kim talvez fosse a única pessoa que no fundo sempre se importou com o personagem do Kon, porque ao que parece o personagem do Kon ele foi desprezível para todo mundo nessa sexta temporada, talvez menos a Kim. Afinal, desde que o Kon surgiu na parte 2 da sexta temporada, ele foi estabelecido como o grande vilão entre os adolescentes, a grande ameaça que não tinha compaixão por absolutamente ninguém. Cara, o Kon ele simplesmente pegou a faca do Chris para poder acabar com a vida do Axel durante a luta final. Então o roteiro de Cobra Kai deixou claro que o Kon era o terror em pessoa e que ele não merecia nenhum tipo de redenção. E talvez essa cena da Sensei Kim se encaminhando até as cinzas do Kon fosse uma amostra de que talvez ela fosse a única pessoa que realmente se importou com o personagem do Kon. E notem nessa cena, né, que quando a Kim ela agacha, né, ela para poder mexer ali nas cinzas, ela meio que pega algum objeto. E eu acho que é a faca do Chris, tá? Aí o Django. Pois é, exatamente a mesma faca que acabou com a vida do Kon. E se a gente notar nos episódios seguintes, a Kim, ela pega essa mesma faca após o funeral do Kon e joga no fogo, dando um fim a essa história. Então tá explicado como a Kim ela teve acesso a essa faca do Chris e que aparentemente estava no funeral do Kon. Mas não para por aí não, meus amigos, porque temos inúmeras outras cenas que foram deletadas da parte 3 da sexta temporada e que pouquíssimas pessoas sabem, mas é justamente isso que o Tio Geek vai mostrar no vídeo de hoje. Simbora! Meus amigos, como vocês sabem, né, daqui a pouquinho vai estrear Karate Kid Legends nos cinemas, só que até lá, várias outras séries, filmes e produções vão ser lançadas também. Só que às vezes acontece de eu particularmente esquecer a data dessas produções. Mas não só isso, às vezes eu como adulto eu esqueço de pagar uma conta, eu esqueço às vezes a data de aniversário de algumas pessoas próximas a mim, eu perco até umas reuniões. O que me salvou é que eu descobri uma inteligência artificial que serve meio que como minha assistente pessoal e se conecta com o WhatsApp e Telegram, né? Facilitando e organizando muito minha vida. E sim, eu estou falando da Dola. A Dola, para quem não sabe, é uma inteligência artificial que visa aumentar sua produtividade e eficiência, deixando sua vida mais organizada e garantindo que você nunca perca um compromisso, né? Além disso, ela também sincroniza com o seu Google Calendar e o Apple Calendar, mas calma que já eu tenho uma surpresinha para vocês. Então, na prática, como é que funciona, né? Eu pego o meu WhatsApp, por exemplo, e digito o seguinte: Dola, me avisa daqui a 3 meses quando estrear o filme Karate Kid Legends nos cinemas. Aí, quando chegar o dia, a Dola vai simplesmente avisar no seu WhatsApp. Ou então você pode enviar um print, né, do calendário do time que você torce e a Dola vai te lembrar sempre que tiver um jogo. Agora sim eu não perco mais nenhum jogo do Real Madrid, né? Ou então você pode avisar no Dola, no WhatsApp, o seguinte: Dola, eu preciso pagar a minha fatura do cartão até o dia 30 desse mês. E aí todos os meses a Dola vai te avisar no seu WhatsApp para você não esquecer. Ou então você pode pedir indicações a Dola, né? Como por exemplo, Dola, eu preciso de indicações de séries que sejam semelhantes a Cobra Kai. E a Dola vai te dar uma lista de séries de artes marciais que são parecidas com Cobra Kai. Ou seja, a Dola tá aí para organizar a sua vida, né, o seu dia a dia, e para tornar você uma pessoa mais produtiva e eficiente. E só lembrando para vocês que a Dola ela é completamente gratuita e para poder utilizar essa ferramenta é muito simples. É só vocês clicarem no link que eu vou estar deixando aí embaixo, tá? O primeiro link da descrição. Vocês vão ser direcionados para o site da Dola e é só clicar naquele botãozinho verde e pronto, você vai ser direcionado para o seu WhatsApp. É muito simples, muito fácil. Vão por mim, meus amigos, a Dola vai facilitar a sua vida. Outra cena de Cobra Kai, né, na parte 3 da sexta temporada que foi deletada e que foi confirmada por um dos criadores, né, que é o John Hurwitz, porque ele basicamente postou essa foto nas suas redes, é simplesmente essa cena. A gente tem a imagem que é o Rob colocando a faixa no Miguel Dias do Miyagi-Do, cara. Miguel Dias que sempre foi o arqui-rival do Rob ao longo dos anos, mas agora eles estão juntos. O Rob, ele está com a roupa, né, após a lesão que ele teve no joelho, e o Miguel com o kimono do Cobra Kai. Essa cena foi deletada, temos apenas a imagem e convenhamos que ela foi substituída na parte 3, né? Porque ao invés do Rob colocar a faixa no Miguel, foi o Johnny quem colocou a faixa preta no Miguel durante a luta contra o Axel, e disse que a partir de agora seria Cobra Kai, sem compaixão. E talvez faça até mais sentido que essa cena tenha sido através do Johnny e não do Rob, né, colocando a faixa no Miguel, porque tudo começou com eles dois lá na primeira temporada. Toda essa história começou com o Johnny revivendo o Cobra Kai na primeira temporada e o seu primeiro aluno foi justamente o Miguel Dias. Então tudo começou com o Johnny e Miguel e terminou com o Johnny e Miguel. Mas eu confesso para vocês, caras, que eu gostaria muito
muito de ter visto essa cena deletada, tá? De alguma forma, em algum momento, talvez não no Sekai Tekai. Cara, eu não sei, em algum momento eu queria ver essa passagem de bastão, talvez, né? Porque é o Rob reconhecendo que agora eles estão do mesmo lado. Todos esses anos de inimizades acabaram. Eles estão no mesmo time em prol do mesmo objetivo. Afinal, Miguel e Rob iniciaram a série como arquirrivais e agora eles estão unidos em busca de um objetivo em comum, que é vencer o Sekai Tekai e impedir o Terry Silver. E de fato eles conseguiram, né? Então essa cena deletada do Rob e Miguel simbolizaria esse momento, que é o Rob reconhecendo o Miguel e ajudando seu amigo. Fora que essa cena talvez simbolizaria uma vingança por parte do Miguel, porque lembremos que o Rob ele não está mais no Sekai Tekai, ele não teve condições de disputar a final desse torneio porque o Axel quebrou o joelho do Rob. Então talvez o Miguel, pelo olhar que ele deu pro Axel neste momento, ele queria vingança. E essa cena dele colocando a faixa, né, talvez simbolizaria esse momento. E talvez, e aqui agora é meio polêmico, tá? Eu sei que muitos vão discordar, outros vão concordar, enfim, eu vou entrar no vespeiro aqui, que é o fandom de Cobra Kai, né, os fãs de Miguel, de Rob, enfim, mas talvez essa cena simbolizaria a passagem de bastão, talvez a confirmação de que o Miguel Dias realmente é o melhor lutador dessa série, e sempre foi desde o início. Afinal, é o Rob entregando a faixa pro Miguel, e eu mantenho minha opinião, tá? Vocês podem concordar, discordar, mas pra mim o Miguel sempre foi o melhor lutador dessa série. O que tirou o Miguel dos trilhos nessas últimas temporadas foram as lesões, porque se não fosse isso, esquece, ele é o melhor lutador, e talvez essa cena simbolizaria esse momento. Mas e aí, vocês concordam com o Tio Geek ou então eu tô viajando aqui na maionese? Comentem embaixo pra eu saber a opinião de vocês. Mas coitado do Rob, né, cara? Não tem como a gente saber o que seria dele se ele não tivesse, sei lá, rompido o joelho, tá ligado? Eu não sei se... Será que ele chegaria na final? Será que ele derrotaria o Axel? Com o poder do roteiro, eu acho que sim, mas já imaginou uma final entre o Rob e Miguel? Cara, seria perfeito também, né? Outra cena que foi excluída e que temos imagens é esse beijo entre Tori e Rob, né? Como deu pra ver, o Rob ainda estava com o kimono do Miyagi-Do, sinalizando que ele ainda iria lutar contra o Axel na semifinal. Ou seja, essa cena iria acontecer antes da luta do Rob contra o Axel. Mas convenhamos que essa cena meio que acabou acontecendo momentos depois, né? Porque durante o intervalo da luta entre a Tori e a Zara, o Rob chegou pra poder conversar um pouco com a Tori e simplesmente disse que a amava e depois beijou a garota. Ou seja, essa cena do beijo, que foi bem impactante, né? A plateia toda aplaudiu e tudo mais, que aconteceu no intervalo da luta entre a Tori e a Zara, iria acontecer antes, iria acontecer na luta entre o Rob e o Axel. E cara, essa cena simbolizaria muita coisa, né? E no final das contas simbolizou, porque essa cena realmente aconteceu depois. Mas mostra que Tori e Rob, apesar de terem desentendimentos nesses últimos meses, mas no final eles acabaram se unindo, né? E eu não acho que os dois chegaram a terminar. Pra mim eles deram tempo, apesar do Rob ter dormido com a Zara, né? Mas enfim, vamos fingir que isso nunca aconteceu. E a cena do Rob motivando a Tori, dizendo que a ama, foi sensacional. E eu não sei se trocaria essa cena por essa do Rob antes da luta contra o Axel, né? Porque foi graças a essas palavras do Rob pra Tori na parte 3 que a Tori voltou completamente transformada pro segundo round e acabou com a raça da Zara. Porque o Johnny até tentou conversar com a Tori, tentou motivar ela, dizer, Tori, então, não sei o que, mas a Tori, cara, não deu muitos ouvidos, né? A Tori, ela já disse, ah, tá, você vai me falar o mesmo de sempre, eu não tô conseguindo, mas foi só o Rob aparecer que mudou completamente o jogo pra Tori, cara. Eles se beijaram, o Rob disse acaba com ela, é Cobra Kai, e aí esquece, a Tori acabou com ela. Outra cena deletada, que essa daí eu confesso que tá mais pra erros de bastidores, mas ela foi filmada, afinal são dois atores que estão rindo durante uma cena, dando a entender que realmente não era sério, né? Que é essa cena aí do Johnny com a Tori treinando ou aquecendo no Sekai Tekai. Mas é o que eu disse, né? Isso me parece uma filmagem amadora de algum figurante do que uma cena que foi deletada, né? Sendo que Johnny e Tori tiveram poucos momentos nessa série em que contracenaram juntos. E se a gente pega as últimas temporadas de Cobra Kai, praticamente não houve interações entre Johnny e Tori. Só que como agora, né, a Tori retornou, ela voltou a ser aluna do Johnny pra essa final contra a Zara, então faria meio que sentido essa cena entrar no corte final, cara. Eu queria ver alguns momentinhos de Johnny e Tori contracenando juntos. Tinha tempo que a gente não via isso. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, eu vou te seguir de volta. A gente vai trocar essa ideia marota sobre Cobra Kai e diversas outras séries, então faz tudo isso que é nóis. Nice. E além dessa cena, tivemos também a clássica cena deletada em que o Chris sobreviveu à explosão e apareceu a mão dele lendo este jornal que diz o seguinte: aonde está Terry Silver? Pois é, essa imagem é real, esse jornal é real e eles chegaram a filmar essa cena. Mas segundo o ator que interpreta o Chris, acabou que a cena ficou piegas demais e que realmente não faria muito sentido duas pessoas de idades elevadas, porque convenhamos que o Chris e o Terry Silver já estão mais pra lá do que pra cá, terem sobrevivido àquela explosão do iate, que no final das contas o iate ficou em pedacinhos, pô. Sendo que o ator do Chris também
também postou esses stories, né, com o bot salva-vidas, dando a entender que o Chris de alguma forma sobreviveu. E notem que nessa cena era pra ter justamente o jornal falando sobre o Silver, né, do lado direito, dessa outra capa de revista que tem Johnny e Daniel vencendo Sekai e Tekai. E na capa da revista temos Johnny e Daniel com a legenda Vitória Milagrosa, com os dois na capa. E realmente uma vitória pra lá de milagrosa, né? Afinal, o próprio Johnny falou antes da luta que o Wolf ele era mais forte, talvez era mais jovem, mais rápido, mais ágil, só que mesmo assim o Johnny foi lá e acabou com a raça do Sensei Wolf, cara. Foi um feito absurdo do Johnny Lawrence. E quando eu assisti essa cena pela primeira vez, cara, eu realmente achei estranho, né? Esse momento que aparece lá a banca de jornal e tudo mais, e seria nesse momento aí que o Chris iria aparecer a mão dele lendo o jornal do Terry Silver, que iria ficar ali posto, né? Teve ali ó, a capa da revista, né, que mostra Johnny e Daniel vencendo Sekai e Tekai, e provavelmente do lado direito, esse jornal que vocês viram ali, aquela revista, seria a revista do Terry Silver, dizendo, né, perguntando o que aconteceu com o Terry Silver, e aí o Chris iria pegar, mas só iria mostrar a mão do Chris, né, o anel dele, a mão meio enrugada de velho, enfim, dando a entender que era o John Chris, seria neste momento. Mas aí, vocês sabiam dessas cenas deletadas? Tem alguma outra que o Geek esqueceu e que vale a pena comentar? Deixem nos comentários que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!